Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Ruth, capítulo número 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar este sermão fazendo para cada um de nós 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: o quanto você crê que a sua vida pode mudar? O quanto você crê que a sua vida pode mudar? E logicamente que quando você faz essa pergunta, você deve conceber um estado que não lhe é favorável, pelo menos aos seus olhos, a sua compreensão não é favorável, e a sua vida ela pode tomar um rumo diferente daquele que o é atualmente. Segunda pergunta que eu queria lhe fazer: o quanto você acha que essa mudança depende de você? Quanto que você acha que essa mudança depende de você? E esta é uma outra pergunta muito importante, porque todas duas têm um propósito. A primeira delas, ou seja, a crença na mudança da sua vida, é para aferir se você tem verdadeira esperança de mudança. Não é a falsa, porque existe a verdadeira e a falsa. O que eu quero que você pense é se você crê realmente que a sua vida ela tem verdadeira esperança de mudança. Você tem isso? Segunda coisa: em quem você confia para que essas mudanças sejam estabelecidas de fato? Porque não é apenas crer que pode mudar, é crer em quem vai fazer isto. Porque se depender de nós mesmos, nós não temos a mínima condição, nem só de ser esperança para alguém, nem para nós mesmos, quiçá de sermos os agentes ativos nessa transformação. Não tem como. Nós lemos nessa noite a última porção desse livro de Ruth, e eu queria que você entrasse nesse texto concebendo algumas coisas que eu sei que são extremamente importantes para a compreensão do que está sendo dito aqui. E esta entrada nesta porção, ela precisa ser exatamente norteada pelo capítulo de número 1 de Ruth. Nós não vamos ler novamente, mas eu quero trazer à sua memória o estado em que a vida desta família se encontrava, para que você possa comparar com o que é posto aqui no capítulo número 4. No capítulo 1, você vai ver uma família que enfrenta dificuldades. A fome ali era o maior problema. E foi por conta disso que aquele pai de família, Elimeleque, decidiu, juntamente com a sua esposa, sair da sua cidade e ir para uma outra em Moabe, para habitar lá, tendo em vista que ele julgava que lá seria melhor para a sua família. Então a primeira crise que você vê aí naquela família é fome, no sentido físico falando, faltava pão. A segunda coisa que você observa, como a nota de pesar no capítulo 1, é que você vai ver uma família triplamente enlutada. Morre o pai, e depois morrem na sequência os 2 filhos, e deixam viúvas 3 mulheres, Noemi, a mãe, Orfa e Ruth. Então veja que você tem uma família que é triplamente enlutada. A outra coisa que você vai observar também ali, logo no início desse texto, é que você vai ver um casamento, ou na verdade casamentos, 2 pelo menos, que são registrados,
feitos fora dos padrões da aliança. Você vai ver irmãos, Malom e Quilion, que casam com moabitas, o que Deus não havia estabelecido. Pelo contrário, casamentos feitos em desobediência. Isso tudo vai tornando o quadro cada vez mais negro, funesto, mais difícil. Parece que quanto mais aquele povo anda, pior fica. E não há aparentemente qualquer esperança de mudança. Mas como se isso não bastasse, existe uma luz que aparece em meio a tudo aquilo, que é a conversão de uma moabita, algo inesperado. Ruth é convertida e decide acompanhar a sua sogra, mesmo tendo esta última dito para que ela não ficasse, que era melhor ela voltar para a terra dela, porque lá possivelmente ela encontraria um marido e teria filhos. Mas não é isso que ela escolhe. Ela escolhe acompanhar a sua sogra. E é o único ponto positivo que a gente observa ali. Finalmente aquela mulher ouve que há pão agora em Belém. Deus havia abençoado a sua terra e ela decide voltar. E quando ela chega em Belém, as mulheres se aproximam dela e se referem a ela: olha, não é aquela Noemi? E ela diz, com muita sinceridade, expondo o seu coração e diz: olha, não me chameis mais Noemi, mas me chame Mara, porque a minha vida é amarga e o Todo-Poderoso fez pesar sua mão sobre mim. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que estamos diante de uma situação extremamente difícil para aquela família. E a pergunta que a gente tem que fazer é: será que há possibilidade de mudança? Será que existe algum tipo de esperança para essa família? Será que essa família que enfrentou a fome, enfrentou a morte, enfrentou a desobediência por meio de casamentos fora do padrão da aliança, essa família que teve na sua primogenitora ali, não é? A sua matriarca, alguém que percebeu a ação de Deus, que trouxe amargura para a sua vida, será que havia esperança para esta família? O texto nos diz que sim. E é isso que eu queria que nós aprendêssemos nessa noite, irmãos. Que o Rei dos Reis, Ele ajusta a história do seu povo, por meio da provisão de um Redentor, e trazendo para este povo um fim glorioso. Há sim a esperança de mudança, e essa esperança de mudança não está nos homens, não está nas mulheres, mas no Redentor vindouro, aquele que haveria de mudar não somente a vida de Noemi, mas de todos que esperassem esse Redentor. E como é que Deus faz isso, irmãos? Como é que Ele opera essa mudança na vida do... A primeira mudança que Deus efetua, e eu quero que você sempre use esse comparativo entre o que foi posto no capítulo 1 e o que está sendo posto aqui, é que o rei promove aliança que satisfazem os termos que ele estabeleceu. E a aliança que me refiro aqui é a do casamento. Volte seus olhos novamente para o verso de número 13 e veja como Deus começa a mudar a história do seu povo, efetivando de fato esta mudança. Diz o texto assim: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja, o que temos aqui é o seguinte, irmãos. Quando o narrador vai iniciar esta porção, ele diz assim. Então ele está fazendo um link com aquele compromisso que foi firmado com Boaz e o resgatador primário, que rejeitou a sua possibilidade de resgatar a Noemi, consequência a Ruth. Então Boaz paga aquele compromisso e a partir de então ele tem direito, não somente sobre as terras, mas tanto sobre Noemi e também com Ruth. Então agora ele tem um compromisso firmado. Só depois desse compromisso firmado é então que Boaz toma a Ruth. E a ideia de tomar aqui é de entrar em conjunção carnal com ela. Ele passa a ter uma vida íntima com esta mulher. Eu estou falando aqui de um homem velho, pois ele já era mais velho do que ela, com a mulher nova. Eu estou falando aqui de alguém que aos olhos humanos seria impossível, mas que agora, para os olhos de Deus e a ação de Deus, está sendo possível. Este homem velho, solteiro e rico, agora ele tem essa mulher nova. E ele
entre em comunhão íntima com ela, e a Bíblia nos diz que não somente isso aconteceu, mas que foi a partir deste instante que ela passou a ser a sua mulher. Vale ressaltar aquilo que nós vimos no capítulo 2, quando Ruth esteve aos pés de Boaz, e foi dito naquela época o seguinte: aqui ela não conheceu este homem, nem foi conhecida por ele. Não houve aqui pecado, houve uma preservação, tanto da integridade moral quanto física daquela mulher. Mas agora, depois de casado, depois do contrato feito, é que eles têm esta comunhão íntima. E se você observar, irmãos, além disto, Deus, em sua graça, o Deus do pacto, concede a Ruth que ela tivesse um filho. Pare para pensar no que está acontecendo aqui. Ruth casou com um dos filhos de Noemi, que era mais jovem, permaneceu com ele casada pelo menos 10 anos e não teve filho. Agora ela casa com um homem mais velho, e logo no primeiro ato nupcial ela engravida. O que é que você está vendo aqui? Senão a mão de Deus dirigindo isto. Agora é importante que você perceba que o ato de dar filhos aqui era a expressão mais clara da bênção de Deus sobre esta aliança. O que não aconteceu da primeira vez. Tanto é que ela veio de Moabe sem filhos, chegando apenas Noemi, sua sogra, e ela, ambas sem filhos. Mas agora ela concebe. E quando eu digo que o texto remete a uma aliança que é feita segundo o padrão de Deus, é porque o que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu no Éden, quando Adão toma a Eva, debaixo do pacto firmado com o Senhor, um homem e uma mulher, um homem para uma mulher, e debaixo da bênção de Deus há uma concepção, um filho nasce. É dessa forma que Deus começa a realinhar a vida do seu povo, por meio de um casamento, por meio de uma aliança formada, segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão do homem. E aqui já vai uma primeira lição para nós, que eu creio ser muito importante. Se nós queremos ver a nossa vida reajustada, nós devemos parar de andar segundo os padrões mundanos, e andarmos segundo o padrão de Deus, para que possamos experimentar a plenitude da bênção do Senhor em nossa vida, a começar do ato mais importante na vida de um homem, depois de crer em Jesus Cristo, que é o casamento. Quantos não estão aí, irmãos, experimentando os dissabores de uma vida matrimonial, porque não consideraram aquilo que Deus estabeleceu? Quantos estão querendo reajustar a sua vida, mas estão fugindo dos padrões de Deus e querem continuar insistindo naquilo que desagrada ao Senhor? Deus então usa esse exemplo de Boaz e Ruth e seu casamento para mostrar que as coisas entram nos eixos quando nós passamos a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e não segundo os nossos próprios caminhos. Tem sido assim na sua vida? É esse o padrão que você tem observado? É esta a sua prática? É esse o seu entendimento? Não espere bênção de Deus, a despeito das bênçãos de Deus não serem condicionadas às nossas obras, se você é desobediente, porque para o desobediente estão reservadas as maldições do pacto e não as bênçãos. Quero que você conceba também, irmão, que Boaz só conheceu a Ruth depois de quê? Casado. E aqui tem um bocado de menininho querendo namorar, outros namorando, outros noivando, e outros casando sem casar. Você quer bênção no seu casamento? Pois entenda a ordem que as coisas têm que acontecer. Porque se fugir dessa ordem, você vai colher frutos amargos no seu relacionamento. Deus pode reverter? Pode. Claro que pode, Ele pode tudo. Mas você vai experimentar os dissabores dos efeitos do pecado na sua vida. Vai estar debaixo da misericórdia de Deus. Você não implicará em perder a sua salvação, não estou referindo a isso. Mas no mínimo você vai enfrentar
o dissabor da infidelidade dentro do matrimônio. Boaz esperou, Ruth esperou, depois do contrato, tiveram a comunhão íntima, conceberam e foram felizes. É assim que a Bíblia diz, e é assim que nós precisamos fazer. Para você que não seguiu esse rumo, há esperança, se você se arrepender e deixar o seu pecado, como vimos hoje à noite, no momento de confissão de pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então a primeira coisa que nós vemos Deus ajustando aqui é que lá no início você tem um casamento distorcido, aqui você tem um casamento agora o quê? Ajustado. E lembrem bem que esse casamento foi feito entre dois crentes, porque lá no passado Malão e Quilion não tinham a profissão de fé das suas esposas, mas agora Boaz casa com uma mulher que professou a sua Cristo, e pelos efeitos de Cristo na sua vida, por isso ele casou com a crente, ainda que moabita, mas crente. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, irmãos, que mostra esta mudança de tom no livro, diametralmente oposto ao que vemos no capítulo 1, é que Deus transforma pessoas amargas em pessoas cheias do seu favor. Você lembra quando Noemi chegou em Belém, que ela disse amarga? E eu queria que você lembrasse por que ela se tornou amarga, né? Então ela enfrentou a fome, ela viu na sua família a morte do seu esposo e dos seus filhos, qualquer tipo de prosperidade no seu lar, porque perdeu tudo. Segundo o que ela diz, ela ao retornar diz que ela chegou pobre. O que restou para ela foi uma nora, que a amava, e eu creio que era amada por ela. Todavia, qual o futuro que haveria para essa família? Nenhum. Cadê o homem para suscitar descendência? Não tinha. Então ela diz: o Todo-Poderoso lançou a sua mão sobre mim e eu estou sofrendo. Olha o que ela diz, ela diz: olha, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela não tinha resposta para essa pergunta, mas aí Deus mostra que há verdadeira esperança, porque Ele tem poder para transformar pessoas amargas em pessoas cheias do seu favor. Como é que isso se dá? O texto nos diz que Boaz e Ruth tiveram comunhão íntima, e dessa comunhão vem um filho. Então quando esse menino nasceu, verso número 14, até o verso de número 16, nós temos a mudança do padrão, da amargura para o favor, para a bênção. Então as mulheres disseram, as mesmas mulheres que tinham abençoado a Boaz e Ruth anteriormente, agora voltam-se para Noemi e dizem: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Elas dizem mais: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, te deu a luz, ou deu a luz, e ela te é melhor do que o quê? 7 filhos. Veja, aqui você tem mais uma vez uma daquelas coisas no capítulo 3 também, que fala acerca de que o fato de que Deus é bendito, aquele onde temos a fonte de todas as bênçãos e que Ele mesmo distribui para o seu povo. Estas mulheres reconhecem isso, exaltam o nome do Senhor e falam como esta bênção de Deus chegou à vida de Noemi e veio através de um resgatador. Eu quero que você olhe bem para o texto. Ele diz assim: olha, Deus do pacto é bendito, não deixou hoje de te dar um neto que será teu o quê? Resgatador. Lembra da figura do resgatador, que é o Goel, né? É aquele que paga para adquirir uma propriedade. É aquele que não somente tem interesse, mas tem condição de fazê-lo. Ele tem vontade de fazê-lo, ele está na linhagem
é o homem que é dado o direito de fazer o resgate. Então ela está dizendo o seguinte: esse homem será o seu resgatador, é aquele que vai resgatar a sua vida e da sua posteridade. E olhem bem, irmãos, para o seguinte detalhe: a ação desse resgatador, que não é somente de resgatar, se manifestará de duas formas na vida de Ruth. Primeira delas, esse resgatador vai restaurar a vida dela. Literalmente seria trazer de volta. Trazer de volta o quê? Tudo aquilo que ela julgava ter perdido. A alegria, as bênçãos materiais, o favor do Senhor, uma família e, acima de tudo, esperança. E esse homem, esse resgatador, seria o restaurador da vida de Noemi. Está mudando a vida ou está piorando? A esperança está diminuindo ou está aumentando? E ele não somente restauraria a vida dela, mas tem uma segunda palavrinha aí que é importante que você conceba comigo. Ele será também o consolador da tua o quê? Velhice. A ideia de consolador aqui é de sustentador, do ponto de vista material mesmo. Por quê? Você tinha duas mulheres viúvas, que teoricamente não teriam como sobreviver a não ser das migalhas que colhiam. Mas agora, por meio deste neto, ela teria alguém que cuidaria dela na velhice, sendo o sustentador dela. Então veja, aquela mulher que chegou em Belém, pobre, desprovida do seu esposo e dos seus filhos, com a vida amarga, está experimentando agora a reversão de todo este processo, segundo a graça e poder de Deus, através do casamento da sua nora moabita, com o seu resgatador, que gera um resgatador para a sua vida. Esperança, que não é falsa, é verdadeira, e é tão verdadeira, que no verso 16, ela toma nos braços a sua esperança. Veja comigo, é dito assim: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou o quê? A cuidar dele. Preste bem atenção nisso aqui que está acontecendo, porque alguns comentaristas aludem esse fato à seguinte questão: é como se a avó dissesse o seguinte: a partir de agora eu vou adotar esse menino e eu vou cuidar dele, eu vou criá-lo. E é importante que a gente veja isso aqui, por quê? Porque lembre que aquela mulher, ela ficou sem filhos. Então o que está sendo dado aqui a ela é a possibilidade de criar uma criança como seu filho. Acolher e levar para cuidar, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: eu estou adotando essa criança como meu filho, eu vou cuidar dele. Mas como ela chegou em Belém? Sem filhos. E como Deus agora a colocou? Com filho. E isto é uma bênção tão grande, que no verso de número 17, falam novamente. Veja comigo. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Lembra da ideia de adoção? Não foi ela que gerou, mas quando ela toma para si, é como se fosse filho dela. Por isso diz: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, servo, aquele que haveria de servir a quem? Primeiramente a sua avó, e posteriormente por sua descendência a todas as nações. Mas veja, no verso de número 17 ele diz: este é o pai de Jessé, e pai de quem? Davi. Lembra que elas disseram que o nome dele seja afamado? Não houve rei tão afamado quanto Davi. Então as bênçãos que são proferidas a partir do Deus bendito, elas estão se cumprindo aqui na vida de Noemi, e aquele seu momento de amargura está sendo revertido, restaurado pelo Senhor através deste resgatador.
Você tem esperança que a sua vida mude? Você tem esperança que a sua vida mude mesmo em meio à pobreza? Você tem esperança que a sua vida mude mesmo quando há luto? Você tem esperança que a sua vida mude mesmo quando você se considera amarga? Você tem esperança que a sua vida mude mesmo quando o Todo-Poderoso parece ter virado o rosto de ti, da sua presença, e pesado a sua mão? Pois quando você vê essa história, você precisa entender que há esperança para a mudança, e essa esperança está no Senhor, por mais terrível que seja o quadro em que você se encontre. Deus deu a Noemi um filho, um servo, para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida e para suprir as necessidades da sua velhice. Finalmente, esse texto nos mostra que Deus muda a vida do seu povo por meio de uma linhagem que expressa sua bênção para todas as nações. Veja comigo o verso número 18 até a 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Veja, até aqui, período de Boaz. Então ele faz um resgate da linhagem para trás, tá? Até o ponto de Boaz. E aqui você percebe que de Pérez, que veio de Judá, com Tamar, Deus havia proferido a bênção, ratificada neste livro, por meio da fala das mulheres, dizendo: seja esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve a ajudar, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então aquela bênção proferida está sendo aqui concretizada. Então, a partir de Boaz, o que temos? Boaz gerou a Obed, o filho de Noemi e também de Ruth. Obed gerou a quem? Jessé. E Jessé gerou a quem? E a quem Davi gerou? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de quem? Agora veja a linhagem. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Boabe. Olha de quem era filho de Boabe? Boaz, de Raabe. Quem era Raabe? Uma pagã que foi convertida quando o povo ingressou na terra prometida no período de Josué. E aí vamos. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Que se chama o quê? Cristo. Então de quem Cristo descende? De Obed, filho de Boaz, com Ruth, a Moabita. A pergunta que devemos fazer é: no contexto de Ruth, historicamente falando, a frase que eu citei várias vezes para os irmãos aqui, é que naquele período não havia o que em Israel? E cada um fazia o que bem entendia.
Bom, podia não haver rei em Israel, mas havia rei sobre o universo, que estava conduzindo providencialmente toda a história, para que o Rei dos Reis pudesse vir encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto mostra, irmãos, que por maior que seja a desesperança do povo do Senhor, passando pelos tempos mais difíceis da sua vida, no Rei dos Reis, a esperança, porque Ele tem poder para mudar a história mais triste, mais funesta, mais terrível que possa existir, pelo seu poder, por sua bondade, por sua sabedoria, por sua direção providencial de todas as coisas, até mesmo aquelas que nós não vemos, mas que estão debaixo do seu controle. Essa genealogia mostra para nós que a vida desta família não mudou somente para ela, mas mudou para todas as nações. Então esta criança não se tornou apenas uma bênção para a vida de Noemi, de Ruth e dos seus contemporâneos, mas para mim e para cada um de nós hoje, porque foi por meio desta geração que veio o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E aí a pergunta persiste: você tem esperança que as coisas mudem? Você confia em quem para que elas mudem? A resposta é simples: em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, há esperança de mudança. Fora dele, impossível. Não é apenas improvável, é impossível. Porque Jesus Cristo é o nosso resgatador, e Ele pode mudar, e tem mudado a nossa vida. Meus irmãos, eu queria que você pensasse no seguinte: o clímax dessa história muda com um casamento. Lembra disso? Casamento de quem com quem? Boaz com... O clímax da sua história também chega quando você faz um casamento. Não é com Maria nem com José, é com Cristo. É quando o noivo decide casar com você, tomar você da miséria, como me tomou, o lamaçal do pecado. É a partir desse momento que o curso da nossa vida muda. E não é para pior, é para melhor, infinitamente melhor. E quando eu digo isso, eu não estou falando de fartura na mesa, ou abundância financeira, ou quem sabe ausência de enfermidade. Não, eu estou falando de uma saúde que Cristo nos dá, e somente Ele pode nos dar. Eu estou falando de saciamento que Ele provê para cada um de nós, por ser o pão da vida e a água viva. Eu estou falando, irmãos, de um resgate que só Ele pode fazer. Eu estou querendo lhe dizer que se você quer que a sua vida mude, você precisa casar-se com Cristo. Você tem que entrar em aliança com Ele, porque senão sua vida sempre será a mesma. Agora lembra, não é o casamento que o mundo propõe. Não é essa vida com Cristo que você não sabe o que é. É a vida com Ele nos preceitos, no padrão que Ele estabeleceu, não o que nós julgamos ser. A nossa vida muda quando nós estamos em aliança com Cristo Jesus. Aí nós temos uma vida diferente, e sem dúvida alguma uma vida cheia da verdadeira esperança, porque Ele é a nossa esperança. Então, se você está aqui nessa noite e você não entendeu ainda o que é isso, eu lhe convido a conhecer a Jesus e crer nele, tendo se arrependido dos seus pecados, como Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto você não fizer isso, sua vida será uma vida sem esperança. O máximo que você pode esperar são aquelas coisas que não são perenes,
mas passageiras, temporárias. Elas não são eternas. Elas não vão encher plenamente a sua alma. Mas em Cristo, isso é diferente. A segunda coisa que eu queria que você percebesse é a seguinte: quando Deus muda a sua sorte, a sua visão de Deus muda. Lembra de Noemi? Quem ela disse que Deus era? Lá no capítulo 1. Deus é aquele que pesou sobre minha mão, é aquele que me aflige, é aquele que não me contemplou na minha amargura, na verdade me deixou amarga, o amargo. Mas ao final, o que nós vemos é uma mulher satisfeita com as bênçãos de Deus. Ela entendeu que a sua percepção sobre Deus estava errada. E Deus lhe agraciou com uma nora que valia mais do que o quê? 7 filhos. Perfeição, está o número. A mulher, esta Ruth, era melhor para ela do que o quê? 7 filhos. Por que isso? Então eu queria que você percebesse, se você está aqui hoje à noite, e o seu conceito sobre Deus é que Deus é mau, que Ele não está lhe ouvindo, que Ele não está lhe atendendo, que Ele não está lhe suprindo, cuidado com esse pensamento, porque reflete um entendimento parcial, e por vezes até pecaminoso. Eu convido a você a olhar a história toda, do início ao fim, mas não com seus olhos, não com as suas lentes, mas debaixo da observação de tudo que lhe acontece, segundo a providência de Deus. Fazer como José fez, quando seu pai morreu, que seus irmãos ficaram com medo dele ir à forra, não é? Se vingar. Ele disse: não, eu não estou em lugar de Deus. O que Deus fez foi para a preservação do povo. Veja que noção, não é? Não era um homem amargo, porque entendeu a direção providencial do Senhor na sua vida. E você entende? Ou você se amargura com tudo, digo? Você contesta tudo. Você está insatisfeito, plenamente insatisfeito. Filho, olhe pela providência do Senhor e veja que até as coisas ruins que nos acontecem são para um fim justo, santo e bom do Senhor. Ao final você olha e diz: foi-me bom ter passado pela aflição. Finalmente, queridos, eu queria que você contemplasse a bênção de Deus na nossa vida por meio do resgatador Jesus Cristo. Que bom que Deus nos deu Cristo Jesus. Que bênção foi ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque o que Ele proveu para Noemi, também para nós provê. Ele que nos resgatou é o mesmo que restaura a nossa vida, é o mesmo, irmãos, que consola a nossa velhice, sendo o nosso suprimento. É Jesus Cristo para você. Você não precisa de mais outro, você precisa de Cristo, e aí você vai experimentar o que é de fato uma vida restaurada, cheia do consolo do Senhor. Se assim nós olharmos, a nossa vida será diferente. E lembra das perguntas que eu fiz no início? Você acha que a sua vida pode mudar? O quanto você acha que isso depende de você? Pois eu posso lhe garantir, à luz desse texto e de todo este livro, que sua vida pode sim mudar por Jesus Cristo. E isso não depende do que você fez, faz ou fará, mas do que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós, porque foi lá que Ele pagou o preço do nosso resgate. Bendito seja o nome do nosso Senhor, e que seja Ele a nossa esperança todos os dias, até que Ele volte. E aí não precisaremos mais de esperança, porque estaremos para sempre na eternidade com Ele. Que Ele nos abençoe. Amém
Amém. Vamos orar?